Obrigada. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para fazer parte deste evento hoje. Para mim é um desafio e uma honra estar presente no evento juntamente com o professor Bento e o Zequinha. São grandes nomes aí que nós temos hoje na pecuária de corte. E eu vou falar um pouquinho então, vou compartilhar aqui minha tela sobre a nutrição de bezerros de corte, que é a minha especialidade, né? O professor Bento e o Zequinha são bem conhecidos de todos, mas eu ainda não, sou um pouco mais nova no mercado. Então, só para falar um pouquinho, né? Hoje eu trabalho na empresa Trau, eu sou responsável por toda a parte de pesquisa e desenvolvimento de produtos para ruminantes, mas a minha especialidade é o gado de corte, então tem 7 anos que eu estou na empresa. Eu não atuo como consultora, né, diretamente com o produtor, eu faço visitas pontuais em fazendas, né, quando a gente desenvolve alguma tecnologia e quer ver acontecendo no campo. Então, eu fico bem nos bastidores, estudando e tentando, fazendo, né, algumas visitas para poder entender o campo e planejando aí, né, o que a gente pensa para o futuro, né, da nossa pecuária. Então, os dois já pontuaram muito bem aí que a gente tem muito para crescer, né? O Brasil tem um espaço enorme para a gente poder crescer em produtividade, em uso adequado de tecnologias, e a gente tem um potencial enorme para produzir carne, principalmente de qualidade, né? Então, eu gostaria de pontuar hoje aqui alguns fatores, né, algumas tecnologias, algumas ferramentas de manejo que a gente pode utilizar dentro da fazenda, que vão ter impactos nos bezerros, não só durante a fase de cria, mas como que isso, né, o que a gente tem encontrado nos trabalhos de pesquisa, como que isso tem se comportado nesse animal até que ele atinja a idade adulta, até que ele vire um bom animal, principalmente dentro do meu confinamento, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que essa ciência, né, tem trazido. Eu confesso e acredito que o Zequinha e o Bento podem me amparar nessa questão, mas a fase de cria, né, a nutrição de cria, por muito tempo ela foi deixada um pouco de lado quando a gente compara recria e terminação, né? Então, a gente tem diversos trabalhos com terminação, diversos trabalhos aí com recria, e a parte de cria foi deixada um pouquinho de lado, e agora mais recentemente a gente tem feito aí, né, pesquisadores globais, né, não só aqui no Brasil, pesquisas importantes trazendo a importância da nutrição da vaca e do bezerro para o sistema como um todo, né? Então, é disso que a gente vai falar aqui um pouquinho hoje. Eu vou tentar fazer esse desafio aí de cumprir os 25 minutos de apresentação. Bom, então a primeira coisa que a gente tem que entender, né, é de onde vem a carne e a gordura. Não sei se está aparecendo. Ah, sim, agora sim. Deixa eu só colocar o apontador aqui. Então, o que a gente falou, né, o que o Zequinha e o Bento falou sobre a questão de nutrição de vaca, ela vai muito além de nutrir a vaca, né, para ela ter uma melhor fertilidade. Então, o que a gente precisa hoje é nutrir essa vaca, porque a gente precisa ter a consciência de que eu vou ter um bezerro também se desenvolvendo melhor. E por que a gente está falando isso, né? Quando esse animal está na fase pré-natal, né? Quando ele está lá, a vaca está gestante, ele ainda está lá na barriga da vaca, esse bezerro, né? Esse feto começa então a ter o desenvolvimento de órgãos. As células musculares elas vão ter o período de multiplicação, principalmente no terço médio e final da gestação. E a gente tem também o desenvolvimento, né, de aumento em número de células de músculo e também de gordura, e principalmente gordura intramuscular acontece aqui no terço final da gestação. Depois que esse animal nasce, o músculo não se multiplica mais a nível de número de células. A gente consegue fazer esse número de células aumentar de tamanho, que é o que a gente chama de hipertrofia, né? Então, quando esse animal nasce, ele está aí no pico de desenvolvimento de células de gordura, principalmente a intramuscular, e depois a gente tem o potencial desse animal se desenvolver, que é o que faz esse animal ganhar carcaça, né? Que é a deposição de músculo e gordura, que é o que mais importa para a gente nesse momento, até a terminação. Ou seja, se eu tenho então uma vaca mal nutrida, né?
a gente tem sim, os trabalhos de pesquisas têm sim comprovado que ela pode prejudicar o desenvolvimento pós-natal desse animal na idade adulta, né? Então, são trabalhos bem recentes que a gente tem hoje, né? Os conceitos começaram a vir do exterior, o Brasil já tem feito bastante trabalho com relação a isso, principalmente a Universidade de Lavras e a UFV, em Pirassununga também sei que está sendo feito alguns trabalhos. Então, hoje não tem como mais a gente pensar, que eu falo naquela pecuária estratificada. Ah, eu quero um boi bom, eu coloco ele no confinamento, ele se transforma. Não, para você ter um boi bom no confinamento, não ganhando peso, mas ganhando carcaça e sendo eficiente nessa deposição de carcaça, esse animal tem sim que ter passado por uma vida, né, até chegar à terminação de uma forma bem efetiva também. Senão a gente não consegue transformar esse animal apenas em uma fase da vida dele. E esse é um conceito que a gente vê algumas pessoas, né, no campo achando assim que colocar um animal numa fase de confinamento, você vai ter um animal de qualidade. Tudo isso depende, obviamente, do que esse animal passou na vida dele durante a fase de gestação e também a fase de cria e recria. Bom, eu fiz essa contextualização, a intenção aqui hoje é falar um pouco mais da nutrição de bezerros, né? Mas tem algumas tecnologias que a gente usa também que auxilia a questão de score de condição corporal na vaca, então a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Bom, como a gente vai falar um pouquinho lá no final, né, do impacto na vida adulta e da qualidade da carne, e a gente vai falar sobre a nutrição de bezerros, então é importante a gente chamar a atenção para esse momento aqui, que quando esse animal está na fase de cria, até ali a desmama entre 7 a 8 meses de idade, a gente tem um potencial de desenvolver células de gordura e também de crescer músculo, de fazer hipertrofia nesse animal. Então, memorizem isso aqui que a gente vai falar um pouquinho ao longo da nossa apresentação hoje do que a gente faz nessa fase para ter impacto na idade adulta. Bom, uma das primeiras ferramentas que a gente tem disponíveis no mercado, que já existe há muito tempo, né? Ela não é uma tecnologia nova que foi trazida para o mercado, é o sistema de creep feeding, né? Que no Brasil a gente fala creep feeding mesmo, a gente usa o termo em inglês, e que ele é utilizado então para aumentar a produtividade dos bezerros. Essa é uma ferramenta, para quem não conhece, né, onde a gente suplementa esses animais de uma forma separada das vacas, né, mas eles têm também acesso às mães, né, eles continuam em aleitamento, e a gente fornece, então, um produto para a gente potencializar ganho de peso nesses animais. Então, eles vão ter acesso ao pasto, né, e apenas a uma estrutura separada, onde eles recebem um produto, uma ração em média, aí, 22% de proteína bruta, né, de produtos com ingredientes de qualidade, para a gente potencializar e aumentar a produtividade desses animais dentro da fazenda. E a gente vai falar dela hoje porque a gente, com o boom que teve aí na pecuária, principalmente com a rentabilidade, Zequinho já mostrou, né, que aumentou o custo, mas aumentou a rentabilidade. Então, a gente vai falar um pouquinho porque é uma técnica que tem se mostrado bastante viável hoje dentro das fazendas. Bom, e por que o creep feeding existe, né? Para que criaram, né, essa técnica no passado? Porque a gente sabe que as vacas Nelore, né, têm uma produção de leite aqui, em média, no pico de lactação, às 8 semanas, os trabalhos têm mostrado que em média aí 5,4, 6 quilos por dia, né? E depois essa vaca vai diminuindo a produção de leite, né? Que coloquei considerando 7 meses de desmama, e esse animal vai aumentando a exigência, porque ele está crescendo, então ele precisa buscar pasto. A gente sabe que a maioria das fazendas de cria hoje negligencia um pouco, né? Estou falando de forma geral, negligencia um pouco a questão de manejo de pasto. Então a gente consegue inserir uma ração para esse animal continuar ingerindo pasto, amamentando e tendo então uma melhor produtividade. Comparar, né, o que é de diferente que a gente tem nessa desmama com creep em relação à desmama convencional. Aqui só para mostrar, então, considerando 7 meses de desmama, o bezerro da desmama convencional, basicamente, ele vai ser alimentado com leite e pasto, né? Eu coloquei aqui a partir, em média, dos 90 dias, que é quando o animal começa a ter um melhor desenvolvimento do rumen, né? E ele começa, então, a ingerir pequenas quantidades de pasto e vai aumentando à medida que a produção de leite vai diminuindo. E a desmama com creep segue o mesmo sentido e, em média, aos 90 dias, quando a gente tem uma ração convencional aí do mercado, esse animal vai começar a ingerir essa ração de creep e potencializar, então, esse ganho de peso, em média também até os 7, 8 meses de idade, depende da fazenda. E eu quero
atenção aqui que a gente vai falar um pouco mais no final sobre os efeitos, né, do uso dessa ração durante a fase de cria, que se a gente também modular os ingredientes que a gente tem nessa ração, por exemplo, principalmente o ingrediente energético, se eu utilizar uma fonte energética sendo milho ou sendo, por exemplo, uma casquinha de soja, uma polpa cítrica, a gente tem uma diferença, né, de ingredientes, né, de nutrientes que a gente está entregando para esse animal, principalmente com relação à fonte de amido. E isso tem, sim, uma mudança metabólica nesse animal, que pode impactar em alguns fatores, né, com relação ao crescimento desse animal e também com relação à qualidade da carne, quando mensurada lá na idade adulta. Então, não é simplesmente dependendo do seu objetivo, né, se for somente ganhar peso, a gente tem que usar ingredientes de qualidade, mas dependendo, se você tiver algum objetivo específico com esse animal, a gente pode sim modular o tipo de ingrediente que a gente utiliza na fase de cria e encontrar algum resultado mais benéfico lá na frente. Bom, então eu vou mostrar para vocês aqui um estudo que ele é bem clássico e ele é bem recente, ele é um estudo bem importante que a gente tem hoje na pecuária, quando a gente está falando de creep feeding. Ele foi feito na Universidade Federal de Viçosa, né? Ele é um compilado, então, de vários trabalhos que foram feitos lá, utilizando animais de base Nelore, e ele compilou dados, então, de 832, um N de 832, considerando aí o par, vaca e bezerro, e foi feito os tratamentos com CRIP de fevereiro a junho de cada ano, e eles consideraram, então, uma desmama aos 8 meses de idade, e os únicos tratamentos eram animais sem CRIP feeding e animais tratados com CRIP feeding. Consumo médio de CRIP nesse experimento, considerando machos e fêmeas, foi em média 4 gramas, né? Lembrando que as fêmeas consomem menos um pouco, e a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. E ração com 22% de proteína bruta, que é uma ração clássica aí, né? Que a maior parte das empresas trabalham para a gente ter um potencial de ganho desse animal adequado nessa fase. Nesse trabalho. Bom, a gente vê, né, falando muito no mercado, que quando a gente utiliza o creep feeding, a gente tem uma arroba a mais de peso na desmama, né? Mas não é simplesmente usar creep feeding, qual a quantidade de suplemento que eu estou oferecendo para esse animal, que ele vai realmente me fornecer esse potencial de ganho. Então, aqui, dando um exemplo dos machos, ele comparou, então, o potencial de ganho a mais que esse animal tinha em relação a um animal sem creep feeding. E, em média, quando a gente fornece 7 gramas por quilo de peso corporal, né, as rações de CRIP têm uma variação aí entre 5 até 20 gramas, tudo depende do objetivo do pecuarista com o ganho desses animais, né, com a desmama e com a fase seguinte. Mas, realmente, a gente consegue, né, fornecer para esse animal, se a gente fornecer entre 7 a 1 grama aí de quilo por peso corporal, a gente consegue um animal realmente com uma arroba a mais de peso desmama. E a nossa conta tem que ser feita com relação a esse ganho a mais que esse animal tem, né, no período aí, nesse caso desse trabalho de 8 meses de idade, para a gente fazer a conta que paga o uso desse suplemento dentro da fazenda. Bom, uma mensagem super importante que esse trabalho trouxe e que é muitas vezes comentada de forma errônea no mercado é sobre o CRIP aliviar a vaca, né? Então, alguns comentários, né, no mercado de que quando a gente utiliza a ração de CRIP, o bezerro deixa de mamar na vaca e ele dá uma aliviada nessa vaca, né? Então, a vaca reduz um pouco a produção de leite e dá uma aliviada na exigência nutricional dessa vaca. Mas esse trabalho mostrou que o bezerro substitui parcialmente o consumo de forragem e ele não substitui o leite. E tem alguns outros trabalhos também que foram publicados em 2013 e 2017, né, que fez toda uma avaliação do comportamento animal, mostrando que os bezerros alimentados em CRIP, eles gastam menos tempo pastejando, mas em quantidade similar de tempo amamentando, quando comparado a bezerros sem alimentação em CRIP feed. Então, é muito importante a gente pensar, né, nesse sentido. São trabalhos, publicações recentes aí que a gente tem disponíveis, né, mostrando que esse animal, ele não deixa de mamar na vaca, né, ele não vai substituir o leite que a vaca está fornecendo para ele vai parcialmente substituir o consumo de forragem e vai consumir, obviamente, se for uma ração de qualidade, ele vai consumir a ração da forma que a gente se propôs com a quantidade que a gente determinou. Bom, então, se o bezerro não substitui o leite e eu quero
usar alguma tecnologia nutricional para o bezerro que pode aliviar a vaca, primeiro a gente tem que pensar como que essa vaca está destinando, né, a energia dela para, no final, reproduzir. O tempo todo aqui, né, o Zequinha comentou, o nosso principal objetivo é aumentar a taxa de fertilidade. O Bento comentou sobre a nossa taxa de desmama aí no Brasil, que ainda é considerada baixa, né, a gente ainda tem muito espaço para crescer. Então, o nosso principal objetivo no rebanho de cria e reproduzir é ter um bezerro bom, uma vaca boa, um bezerro bom, né? Então, tudo que a vaca ingere é para manutenção corporal, né? Depois é para atender a lactação. Quando estamos falando de primíparas, principalmente, elas vão atender crescimento para depois poder se reproduzir. Então, quando a gente está utilizando a ferramenta de creep feeding, a gente não consegue ter uma eficiência, né, em melhoras reprodutivas, porque esse animal ele não deixa de mamar na vaca, né? Ele consome creep feeding, está ali aumentando até a sua exigência e não deixa de mamar. Então, a gente pode lançar a mão de outra tecnologia, que é a desmama precoce. E o que é essa desmama precoce? A gente pegar esse animal, né? O que a gente trouxe para o mercado de diferente é uma desmama precoce com um animal adaptado ao consumo de ração. Então, a gente coloca esse animal no sistema de creep feeding, começa alimentando esse animal em média aos 20, 30 dias de idade com uma ração específica para isso. E quando esse animal estiver ingerindo em média 800 gramas de ração, a gente desmama esse animal da vaca. Então, essa é uma foto clássica de um trabalho que a gente fez em uma fazenda de cliente nosso, com animais Nelore. A desmama precoce é uma ferramenta que veio para ser utilizada em rebanhos comerciais, né? Ela não é nenhuma tecnologia que não é uma tecnologia que não possa ser implantada nesse tipo de rebanho. E a gente tem, então, uma comparação aqui para mostrar para vocês que a gente já falou da desmama convencional, da desmama com CRIP, e a diferença de nutrição desses animais com a desmama precoce, que a gente chama de racional, que é desmamar esse animal adaptado a um consumo de ração, é que, em média, ela vai ocorrer aí aos 90 dias, vai depender muito do manejo da fazenda, né? Principalmente se for com animal cruzado, ela acontece antes. Isso já tem sido comprovado nas fazendas que a gente tem acompanhado, porque o Angus, um animal cruzado, o Angus Nelore, ele ingere ração mais rápido. Esse animal tem o ímpeto de começar a ingerir pasto antes, porque ele já tem um consumo de ração antecipado que já vai auxiliando o desenvolvimento, né, ruminal desse animal. Então, ele pode começar a consumir pasto antes e ter também um bom desempenho sem o leite da mãe. Por quê? Porque os produtos são todos formulados para você garantir que esse animal, né, ele tenha um bom desempenho mesmo sem estar no pé da vaca. Bom, então, o Zequinho mostrou uns dados importantes lá sobre a exigência da vaca, a demanda energética da vaca. E aqui eu trago um exemplo também para vocês poderem comparar, né, assim, o que acontece com a exigência de mantença dessa vaca quando ela está em lactação, né? Então, aqui a idade do bezerro em dias, essa vaca dando leite. Em verdinho aqui, o que ela utiliza da energia que ela está ingerindo para mantença e o que ela precisa para lactação. Então, quando ela está no pico de produção de leite, a gente vê que é quase o dobro, né? Quase 50% a mais da energia que ela precisa ingerir para poder destinar para lactação e para só depois ela conseguir destinar energia para poder reproduzir. Então, quando a gente utiliza, né, a ferramenta da desmama precoce, essa vaca para de produzir leite, eu vou remover esse bezerro da vaca, ela para de produzir leite, eu consigo reduzir essa demanda, né, de energia que essa vaca estava destinando para a lactação, então a gente consegue destinar energia para ela poder reproduzir. E isso, exemplificando aqui para vocês, falando principalmente de primíparas, né, a maior parte dos trabalhos comprovam que essa tecnologia é eficaz para primíparas, porque, seguindo aquela ordem que eu mostrei, elas precisam produzir leite, elas precisam crescer e elas precisam reproduzir. Então, quando você elimina essa demanda que está indo para a lactação, ela está crescendo e ela consegue reproduzir, né? Em multíparas de bom score corporal, a gente não vê resultados tão eficazes de fertilidade com a desmama precoce. Bom, aqui simulando um exemplo de uma estação de monta dentro de uma fazenda, né? Isso aí, cada fazenda tem o seu protocolo, cada fazenda utiliza da forma que acha melhor, de acordo com a tecnologia possível, né? E a gente sabe que fazendas mais tecnológicas têm estação de monta menores, mas aqui é só para dar um exemplo para vocês, né, de como funcionaria basicamente essa desmama precoce dentro de uma fazenda. Então,
Exemplificando aqui, aquelas que vão parir em agosto, considerando uma estação de monta de outubro a fevereiro, geralmente são as novilhas, né, que aqui vão virar primíparas, né, e vão parir no início da estação. E se a gente consegue, então, fazer um protocolo de desmama precoce aí, que ela vai desmamar em até 90 dias, né, em 70, 80, 90 dias, a gente ainda tem um prazo dentro da estação de monta para essa fêmea poder se reproduzir. Então, já existem, né, trabalhos muito antigos mostrando o efeito na reprodução de primíparas, né? A gente fez alguns trabalhos em fazendas também mostrando esse efeito na reprodução de primíparas, e tem também alguns trabalhos mostrando que a multípara, um bom score de condição corporal, a desmama precoce não tem tanto efeito quanto em primíparas. E a gente consegue aumentar e muito, né, a taxa de fertilidade dessas fêmeas. Então, a gente consegue aumentar 30 pontos percentuais, depende muito da condição do rebanho. A gente recomenda também para multíparas, aquelas que estão com score de condição muito baixo, né? Já foi comentado um pouquinho aqui hoje, a gente pode alimentar essas fêmeas, ou então a gente pode utilizar a desmama precoce para poder melhorar o índice de fertilidade. E não só para fertilidade, mas a gente também pode usar para vacas de descarte. Quando você faz uma desmama precoce em vacas de descarte, você consegue girar essa fêmea muito mais rápido dentro da fazenda, mandar essa fêmea mais rápido para o abate, né? E com fêmeas F1 também, quando o pecuarista quer tirar uma cria dessa fêmea e mandá-la para o abate. Então, a desmama precoce também é uma alternativa para você também girar essa fêmea mais rápido dentro da fazenda, e essa fêmea vai para o frigorífico ainda com uma excelente qualidade, podendo até receber uma bonificação na arroba. Então, é basicamente essa ideia, né, da desmama precoce. E o que a gente preconizou nesse protocolo novo, que é, na verdade, desde 2015 a gente lançou para o mercado, é um protocolo, né, que você segue com as rações, com esses animais até 7 ou 8 meses de idade. E no passado, quando a desmama precoce era feita, a gente tinha, né, um prejuízo muito grande com a imunidade dos animais, com o desempenho dos animais. Então, quem buscar na literatura e ver os trabalhos brasileiros que foram feitos no passado com a desmama precoce, a gente tinha sim um animal pior do que um animal contemporâneo, filho de uma primípara que foi desmamado de forma convencional. Então, o que a gente preconizou, né, de trazer de novo dentro desse trabalho com a desmama precoce, era que esse bezerro precisava ter uma arroba a mais quando ele estivesse aos 7 ou 8 meses de idade, em relação ao bezerro contemporâneo, né, filho de uma se a gente está falando da primípara, filho de uma primípara sendo alimentado apenas com leite e pasto, tá? Então, os produtos eles foram formulados para isso, lembrando que o animal ingere produto em uma fase bem anterior, quando a gente está comparando com um animal de cripe convencional. Bom, e quais são os impactos, então, a longo prazo que a gente tem observado? Porque muitos trabalhos de cria, com cripe ou com desmama precoce, avaliam o bezerro até os 7 ou 8 meses de idade e não leva essa informação adiante para a gente saber o que acontece, né, se eu modular a nutrição do animal nessa fase, o que acontece com esse animal na vida adulta. Então, ainda são poucos trabalhos que tem disponíveis no mercado, a gente tem buscado entender e pesquisar bastante coisa nesse sentido, né, e a gente sabe que trabalho com cria, principalmente fechando todo o ciclo do animal, demora tempos para ser concluído, né, e eu vou mostrar um pouco de dado parcial e também dados de alguns trabalhos feitos nos Estados Unidos, porque a gente consegue ter inferência, né, do que a gente pode fazer dentro da nossa fazenda, né? Não é que a gente vai reproduzir o que eles estão fazendo nos Estados Unidos, mas a gente consegue ter uma inferência que se eu estou modulando o animal na fase de cria, talvez aquilo pode ser benéfico na idade adulta. Então, esse trabalho aqui, eu gosto de mostrar ele quando eu estou falando de nutrição de bezerros de corte, porque ele traz os dados tanto de animais que foram desmamados precoce, eles fizeram uma desmama precoce nesse trabalho com animais angus aos 63 dias de idade, e já colocou esse animal numa dieta de crescimento, né, dentro de um confinamento. Ele utilizou também um tratamento que era animais alimentados em creep feeding, sendo que a fonte energética vinda desse concentrado era amido. Ele comparou uma ração de creep feeding, sendo que a fonte energética que ele utilizou era casca de soja, e a desmama convencional. Então, os animais de desmama convencional e creep, aos 8 meses foram colocados em confinamento, né, e passaram um tempo no confinamento mais longo, e até serem abatidos. Então, esse é o ganho médio diário que a gente tem, comparando os animais da fase de cria, desde que começou o tratamento aqui da desmama precoce, até o dia que ele foi abatido.
Então, a gente vê que animais da desmama convencional não recuperaram, né, ganho melhor durante a fase de terminação e não tiveram uma performance melhor durante todo o período que a gente avaliou, né? Então, a intenção aqui é a gente falar de todo esse impacto da fase de cria durante a terminação. Então, a gente considerando aí todo o ciclo, esses animais da desmama precoce e tratados com CRIP realmente foram melhor, né, tiveram um melhor desempenho até o final do experimento. Ele estabeleceu nesse trabalho que esses animais fossem abatidos com 11 milímetros de gordura subcutânea no abate, né? Então, são trabalhos americanos, lá eles preconizam muito a deposição de gordura. No Brasil também a gente preconiza, mas é um sistema ainda muito diferente de lá. E aí, o que a gente pode observar é que esse animal da desmama convencional, mesmo sendo colocado numa fase de terminação e confinamento similar a todos os outros tratamentos, eles demoraram, então, mais dias até serem abatidos. Então, uma das vantagens de trabalhar melhor a nutrição na fase de cria é reduzir o ciclo do animal dentro da minha fazenda, né? Essa é uma mensagem que esse trabalho deixa para a gente. E aqui também continuando com relação ao peso final desses animais, né? No final do experimento, é o mesmo trabalho. Então, animais da desmama convencional com 530 quilos de peso vivo e os animais de desmama precoce, né? O animal aqui tratado com CRIP com amido ainda com uma resposta melhor em relação aos animais que foram desmamados de forma convencional. E, da mesma forma, o peso de carcaça quente, né? Mostrando que esses animais que não foram desmamados de forma convencional têm sim uma melhor deposição de carcaça e vão entregar maior carcaça, né? Que é o que eu preciso, que é o que eu estou buscando, não é ganho de peso, é deposição de carcaça e peso de carcaça quente para o frigorífico. Então, isso também a gente consegue melhorar na fase posterior. Bom, tem um trabalho que a gente está fazendo na Unesp Botucatu e eu queria comentar sobre ele, ainda são dados extremamente parciais, o trabalho ainda está em andamento, só terminou a fase de campo dele, né? Mas ainda é um trabalho que está em andamento. E a gente tem tentado entender também um pouquinho do nosso sistema super precoce aqui no Brasil. Então, esse trabalho foi feito junto com o professor Otávio, é uma tese de doutorado, e a gente usou animais cruzados, de uma fazenda de cria que é parceira nossa de pesquisa em São Paulo. E na fazenda eles foram tratados sem CRIP, né? Leite pasto, ou utilizando então um produto de CRIP feeding, que está aqui descrito. Nesse gráfico eu estou mostrando a fase que eles entraram no confinamento, a gente deixou esses animais em média 6 meses no confinamento, 15% de volumoso, 85% de concentrado, uma dieta de terminação. Aqui desconfigurou, mas está considerando o período experimental. Então, o que eu queria mostrar com esse trabalho não é que a gente tem que fazer super precoce, né, não é isso que eu quero, não é essa mensagem que eu quero trazer. Mas é sobre uma mensagem que há muito tempo ela era falada no mercado, que o CRIP ele era importante só até ali o período da minha desmame, que depois o animal perdia o que ele tinha ganhado dentro dessa fase de cria, né? Vamos supor, essa uma arroba a mais, ou essa diferença de peso que deu na desmama. Então, o que aconteceu nesse trabalho, e que é uma mensagem que eu quero deixar, é que esse animal que veio de uma dieta, veio de uma fase de cria com CRIP feeding, ele continuou com a mesma diferença de ganho desde o início do confinamento, né? Ele continuou respondendo durante todo o confinamento a dieta similar que a gente colocou para esses dois animais, não tinha diferença nenhuma nessa dieta de terminação. Então, quando a gente dá condição para esse animal, né, se a gente tira de uma fase de cria e dá condição para esse animal, você não vai perder o que você inseriu de tecnologia na fase de cria, né? Então, aqui em média, deu quase 30 dias essas duas últimas pesagens aqui, o animal com CRIP feeding, na penúltima pesagem, ele já estava com peso similar ao peso final de um animal que foi tratado sem CRIP feeding. Então, a gente consegue, né? A gente está buscando entender um pouco desse ciclo desse animal e buscar entender qual que é a melhor forma, né, de trazer essa informação para o mercado, mas a gente consegue reduzir o ciclo, então, desse animal dentro do confinamento. E aqui, só lembrando que são animais castrados, né, que foram castrados nesse período aqui da desmama, alcançando 500 quilos. E aqui o peso de carcaça. Então, os animais também com CRIP respondendo aí a essa diferença de peso de carcaça em relação aos animais sem CRIP. Bom, com relação à
qualidade da carne, né? Esse dado é do mesmo trabalho, então só para passar uma referência para vocês, hoje em dia tem alguns frigoríficos que pagam, né, por um melhor acabamento e faz a premiação desse animal jovem com um melhor acabamento. A gente observa aqui que um animal sem cripe ainda, mesmo sendo sem cripe, ele ainda conseguiu uma excelente deposição de gordura, e um animal com cripe já com uma diferença, ou seja, o creep feeding realmente tem um impacto na deposição de gordura desse animal, né? E a gente não está aqui para falar que você tem que produzir um animal com 13 milímetros de gordura, a ideia não é essa. Esse foi o primeiro trabalho que a gente fez para poder entender e manejar esse sistema de produção e como que a gente pode explorar melhor o uso de creep feeding dentro da fazenda. Mas já trouxe uma resposta para a gente que o uso de creep ele tende sim a melhorar a deposição de gordura subcutânea. E nos primeiros 7 dias aí que a gente avaliou a maciez da carne também encontramos diferença. Então, 4,5 é uma referência, 4,5 kgf, né? A gente mede quilograma-força, a gente mede a maciez de forma objetiva, né? Através da força de cisalhamento. Então, a gente observa que nos primeiros 7 dias o animal com cripe, ele tem uma diferença, né? Uma carne mais macia em relação ao animal sem cripe. E quando a gente matura essa carne, essas diferenças desaparecem. Bom, com relação à gordura intramuscular, né? Então, como a gente falou lá no início, que quando a gente consegue modular, né, esse animal, tanto para aumentar a deposição de músculo e também de gordura, né? A gente viu que o animal com cripe colocado no confinamento, ele depositou mais carcaça. E aqui mostramos maior deposição de gordura subcutânea e da mesma forma a porcentagem de gordura intramuscular, que é o marmoreio, né? Então, os animais com cripe mostraram uma diferença significativa com deposição de gordura intramuscular em relação a um animal sem cripe. E aqui é só mostrando, né, que é um score de marmoreio, que é uma empresa, uma startup no Brasil está desenvolvendo um sistema para poder fazer o marmoreio de forma mais subjetiva, né? Aqui é de forma objetiva, a gente mediu realmente o marmoreio em laboratório, né, fez a extração, e aqui de forma mais subjetiva para avaliar na hora no frigorífico, e também foi pontuado de maneira melhor com relação ao marmoreio. Bom, e quando a gente está falando em desmama precoce, né, muitas pessoas têm o conceito de que a desmama precoce pode prejudicar o animal, e foi isso que a gente quis trazer de diferente para o mercado, mostrar que a desmama precoce pode, né, se você usar produtos e manejo de forma correta, você consegue sim ter um animal melhor. Esse trabalho não é brasileiro, é dos Estados Unidos, mas a gente também consegue potencializar ainda mais a deposição de marmoreio nesse animal quando a gente está utilizando desmama precoce em relação ao creep feeding com amido e em relação à desmama convencional. Bom, concluindo, para não extrapolar aí o meu tempo, que eu acho que eu passei só um pouquinho, e a gente pode deixar todas as dúvidas aí para o nosso bate-papo. Quando a gente compara, né, o uso de creep ou desmama precoce a um sistema sem creep, a gente consegue nesses dois sistemas melhorar desempenho e peso de carcaça, né? O peso e ganho de carcaça é uma métrica muito mais importante do que desempenho. Então, a gente consegue melhorar isso comparando com um animal sem cripe. A gente consegue reduzir o tempo de abate desses animais dentro da fazenda, né? Abater animais jovens. Com cripe, a gente consegue aumentar o marmoreio em relação a um animal sem cripe. E com desmama precoce, a gente consegue aumentar ainda um pouco mais em relação a um animal com cripe e ainda mais em relação a um animal sem cripe, tá? Bom, queria agradecer mais uma vez. A gente pode bater um papo aí na mesa redonda sobre a parte de custos, né? Senão a apresentação ia ficar muito longa. Mas é isso, gostaria de deixar os meus agradecimentos a todo mundo que está nos assistindo. Dizer mais uma vez que é uma honra participar desse evento, né? Principalmente com grandes nomes aí, que são pessoas que eu admiro muito no mercado. Deixar os meus contatos, né, meu Instagram, eu posto bastante coisa lá sobre o que a gente tem feito de novo, né, de inovações aí, em todos os ciclos, né, da pecuária, e deixar o meu e-mail para quem tiver dúvidas sobre esses trabalhos, quem quiser, fiquem à vontade para entrar em contato. E é isso, obrigada.